Você já parou para se perguntar quantas vezes foi traído por seus próprios impulsos? Quantas oportunidades você destruiu com as próprias mãos, não por falta de talento, mas por não conseguir calar uma voz interior que grita antes de pensar? E se eu dissesse que o inimigo mais perigoso da sua vida não é o sistema, nem as pessoas ao seu redor, mas você mesmo, quando age sem consciência, sem cálculo, sem controle? Maquiavel não acreditava na pureza da alma humana. Ele não escrevia para os fracos de coração, nem para os que buscavam conforto. Escrevia para os que queriam poder. E poder de verdade começa com o domínio absoluto da própria natureza. O problema é que poucos estão dispostos a olhar para dentro com a frieza necessária para perceber. Não existe evolução sem confronto interno. E esse confronto, por mais brutal que seja, é o único capaz de te transformar na versão mais forte de si mesmo. A primeira brutalidade de Maquiavel está justamente aí. Ele rompe com a ilusão de que somos, por essência, bons ou justos. Ele parte de uma premissa muito mais incômoda. Somos egoístas, instintivos, vaidosos e movidos por desejos ocultos que raramente temos coragem de admitir. A questão não é negar essa natureza, é dominá-la. Não se trata de ser um monge iluminado, mas de agir com lucidez em vez de ser arrastado pelas correntes internas. O que te sabota não é o mundo, é o seu temperamento. É o orgulho ferido que responde no impulso. É a carência que busca validação em pessoas erradas. É o medo disfarçado de cautela que te faz hesitar quando tudo exige ousadia. Enquanto esses elementos governarem suas decisões, você nunca será livre. Você será previsível. E tudo o que é previsível pode ser manipulado. Maquiavel dizia que o homem que não conhece a si mesmo está sempre vulnerável. Vulnerável ao elogio que massageia o ego, à crítica que destrói o foco, à paixão que enfraquece o raciocínio. E por isso, segundo ele, a arte de governar, seja um estado ou a própria vida, exige uma disciplina feroz sobre os próprios instintos. Não basta ter boa intenção. Boa intenção sem estratégia é suicídio emocional. E você provavelmente já viveu isso. Aquela decisão tomada no calor da emoção, aquela resposta dada sem pensar, aquele projeto abandonado porque você não soube esperar. Tudo isso é reflexo de uma mente que ainda não governa seu mundo interno. A verdadeira força não está em reprimir os sentimentos, mas em transformá-los em ferramentas. Raiva pode ser motor, medo pode ser bússola, inveja pode ser alerta. Mas só se você tiver domínio. Se não, você vira servo de impulsos disfarçados de verdades absolutas. Dominar a própria natureza é aprender a jogar contra si mesmo. É entrar num jogo psicológico em que você assume duas versões: o eu que sente e o eu que decide. O primeiro é passional, frágil, reativo. O segundo é frio, estratégico, atento. E acredite, você precisa dos dois. O erro está em deixar o primeiro tomar as rédeas quando o segundo deveria estar no comando. E isso exige prática, exige consciência no momento da raiva, silêncio no momento da humilhação, visão de longo prazo quando tudo grita por gratificação imediata. Você já tentou calar sua vontade quando ela parecia incontrolável? Já tentou não responder uma provocação mesmo com o sangue fervendo? Já decidiu ficar quando tudo dentro de você dizia para fugir? Esse é o verdadeiro campo de batalha. É lá que o homem fraco cai. É lá que o homem forte nasce. E é aqui que Maquiavel se torna atual, talvez mais do que nunca. Numa era onde a fragilidade emocional é vendida como autenticidade, onde a impulsividade é confundida com sinceridade, onde a falta de controle é romantizada como viver o agora, a proposta maquiavélica é um soco na cara. Ele não diz, seja você mesmo. Ele diria, seja o melhor estrategista de si mesmo.
porque ser você mesmo não é licença para ser caótico, inconsequente, inconfiável. A verdadeira autenticidade vem da consistência, e consistência só existe quando você governa sua natureza. Quando você transforma sua raiva em coragem controlada. Quando transforma sua ambição em plano bem executado. Quando transforma seu medo em prudência, não em paralisia. Isso é ser forte. Isso é ser perigoso da melhor forma possível. O preço? Alto. Você vai precisar abrir mão do conforto de seguir seus impulsos. Vai precisar se responsabilizar por cada escolha sem se esconder atrás de desculpas emocionais. Vai precisar admitir que muitas vezes você mesmo foi o vilão da sua história. Mas a recompensa? Liberdade, clareza, força. Quando você domina sua natureza, ninguém mais tem poder sobre você. O olhar do outro não te controla. A crítica não te desestabiliza. O elogio não te embriaga. A solidão não te enfraquece. E o mundo começa a se curvar diante de alguém que por dentro já não se curva mais. Por isso, se você realmente quer se tornar a versão mais forte de si mesmo, comece aqui. Pare de fugir do que sente e comece a entender o que sente. Transforme cada impulso em dado, cada reação em informação, cada fraqueza em mapa. E quando o caos interior quiser tomar o volante, lembre-se, o verdadeiro governante é aquele que, mesmo em guerra consigo mesmo, mantém as mãos firmes no leme. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, ele permanece no comando. E isso é mais raro do que você imagina, porque a maioria quer dominar o mundo, mas mal consegue dominar um pensamento. Se esse conteúdo já está te provocando reflexões, se você sente que esse é o tipo de conversa que o mundo evita, mas você precisa ter, então aproveita agora e se inscreve no canal. Deixa o like, porque isso me mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo direto, intenso e sem filtro. E compartilha com alguém que precisa parar de ser refém das próprias emoções. Porque no próximo capítulo vamos aprofundar ainda mais e entrar numa das regras mais desconfortáveis de todas. Ser temido não é maldade, é sobrevivência. Você prefere ser amado ou respeitado? E se essa escolha definisse não só o rumo da sua vida, mas a forma como o mundo te trata todos os dias? A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. Ser amado é opcional. Ser respeitado é essencial. Maquiavel não escrevia para agradar corações sensíveis. Ele escrevia para quem queria vencer num mundo movido por força, influência e posicionamento. E é por isso que uma de suas frases mais temidas até hoje carrega um princípio brutal. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas o que isso significa na prática? Que ser temido não é sobre espalhar medo irracional. É sobre nunca mais ser ignorado. Porque o mundo não pisa em quem impõe presença. O mundo pisa em quem hesita, em quem pede permissão, em quem ainda acredita que simpatia é suficiente para sobreviver. Depois de aprender a dominar a própria natureza, a próxima brutalidade que você precisa encarar é essa. Quem não impõe limites será consumido pelos excessos dos outros. O mundo testa você o tempo todo. Testa sua tolerância, sua paciência, seu preço. Testa até onde pode ir sem que você reaja. E quando você falha nesse teste, algo silencioso acontece. Você perde valor. Aos poucos, sem perceber, você se torna conveniente, previsível, manipulável. E aí começa o ciclo mais cruel. Quanto mais você cede, mais te exigem. Quanto mais você se explica, menos te respeitam. E o que era apenas bondade vira fraqueza. O que era gentileza vira submissão. E quando você acorda, já é tarde. Você foi esquecido pela sua própria incapacidade de se impor. Maquiavel entendia algo que ainda hoje poucos têm coragem de aceitar. O ser humano reage muito mais ao medo de perder do que ao amor de ganhar.
Isso vale nas relações, nos negócios, na política, na amizade. A presença de alguém que impõe respeito causa desconforto, mas esse desconforto é justamente o que impede o desrespeito. Ser temido nesse contexto não é ser cruel, é ser estratégico. É entender que você precisa se posicionar de forma firme, clara e, quando necessário, implacável. Porque se você não fizer isso, alguém fará, e fará com você. Talvez você esteja pensando, mas eu não quero ser uma pessoa fria, calculista, distante. E é aí que mora o erro. Ser temido, no sentido maquiavélico, não é sobre brutalidade sem propósito. É sobre autoridade emocional. É sobre construir uma reputação tão sólida, tão coerente, que as pessoas pensam duas vezes antes de cruzar a linha. É sobre saber dizer não, mesmo quando isso desagrada. É sobre se retirar, mesmo quando imploram para que você fique. É sobre falar menos e impactar mais. Você já percebeu como os mais respeitados falam pouco, mas quando falam, todos param para ouvir? Isso não é acaso. Isso é presença. Isso é domínio. E quem tem presença não precisa implorar por atenção. Ela vem naturalmente. Mas chegar nesse nível exige uma transformação profunda. Você precisa parar de ter medo de decepcionar os outros e começar a se preocupar mais em não decepcionar a si mesmo. Precisa parar de buscar aceitação e começar a construir respeito. Precisa parar de se moldar para agradar e começar a se firmar para influenciar. Porque ninguém segue quem pede aprovação. As pessoas seguem quem lidera. E liderança começa quando você decide que a sua verdade vale mais do que a conveniência alheia. Em um dos trechos mais polêmicos de O Príncipe, Maquiavel sugere que governantes devem estar dispostos a serem temidos quando a situação exigir, pois a segurança do poder depende mais da firmeza do que da popularidade. E por mais que ele estivesse falando de reis e príncipes, a metáfora é clara. Você é o governante da sua vida. E se você governa com base no desejo de ser amado por todos, prepare-se para ser traído por muitos. Porque o amor das pessoas é volátil. Interessa enquanto você é útil. O respeito, por outro lado, permanece, mesmo quando você é inconveniente. Ser temido nesse nível é ter a coragem de se posicionar em ambientes onde todos preferem o silêncio. É manter sua palavra mesmo que isso te custe apoio. É defender seus valores mesmo que isso te custe aceitação. É ser a presença que desestabiliza quem vive de manipular. E isso incomoda, sim. Vai afastar os fracos, sim. Vai te tornar alvo de críticas, sem dúvida. Mas também vai blindar você dos jogos baixos, das amizades interesseiras, dos relacionamentos tóxicos e das oportunidades falsas que seduzem os inseguros. Porque quem impõe respeito não precisa se proteger com máscaras. Sua postura já é o escudo. Mas atenção, não confunda ser temido com ser odiado. Maquiavel também alertava sobre o perigo de cruzar a linha do abuso de poder. Ser temido é ser respeitado pela sua retidão. Ser odiado é ser lembrado pela sua crueldade gratuita. Um líder forte impõe limites, mas nunca por capricho. Ele pune quando é necessário, não por prazer. Ele se afasta quando é preciso, não por arrogância. A diferença está na intenção. A força maquiavélica não é destrutiva, é seletiva, calculada e absolutamente consciente. E esse é o tipo de força que transforma não só a percepção dos outros, mas sua própria identidade. Se você chegou até aqui e sentiu um desconforto, ótimo. É sinal de que há algo dentro de você pedindo por mudança. Talvez você esteja cansado de ser o bonzinho que ninguém leva a sério. Cansado de ser o acessível que ninguém respeita. Cansado de falar, explicar, justificar e mesmo assim ser descartável. Então, chegou a hora. Hora de fazer o mundo te enxergar como alguém que não se dobra. Alguém que não precisa gritar para ser ouvido.
Alguém que não precisa ameaçar para impor respeito. Alguém que, com um olhar, com um gesto, com um silêncio, impõe presença. E no próximo bloco, vamos entrar ainda mais fundo na arte de manipular a percepção, porque Maquiavel sabia, não basta ser forte, é preciso parecer forte, e essa ilusão pode ser mais poderosa que a verdade. Toda sua força, toda sua inteligência, toda sua capacidade podem ser ignoradas por completo se você não souber controlar uma coisa: a forma como o mundo te enxerga. Porque por mais que você seja autêntico, verdadeiro ou até mesmo brilhante, vivemos num mundo que julga pelo que vê, não pelo que é. E é por isso que Maquiavel, muito antes do marketing pessoal existir, já dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Em outras palavras, a imagem que você projeta vale mais que a realidade que você carrega. E isso, por mais cruel que pareça, é um dos princípios mais poderosos e perigosos para quem deseja se tornar a versão mais forte de si mesmo, porque se você não controla a percepção, alguém fará isso por você, e quase sempre em seu desfavor. Pessoas fortes demais, se não souberem moldar sua presença, são vistas como arrogantes. Pessoas gentis demais, se não controlarem os limites, são vistas como fracas. Pessoas inteligentes demais, se não dosarem a forma como se comunicam, se tornam ameaçadoras. E assim, o talento sem domínio da percepção se torna invisível, mal interpretado, sabotado. Já viu alguém ser ignorado mesmo sendo competente? Já viu alguém perder espaço para alguém menos qualificado, mas mais carismático? Já sentiu que sua essência não está sendo lida com justiça? Isso acontece porque a forma como você é percebido importa mais do que aquilo que você acredita ser. E não aceitar isso é abrir mão de jogar o jogo real. Maquiavel compreendia que quem domina a aparência domina a narrativa. E quem domina a narrativa domina os acontecimentos. Isso vale para a forma como você se apresenta no trabalho, nas relações, na liderança, nas redes sociais e, sobretudo, nas situações de conflito. Quando você entra num ambiente e é visto como alguém inseguro, desconexo ou submisso, mesmo que seja brilhante por dentro, ninguém te entrega a autoridade. Por outro lado, quando você entra com postura, fala com clareza, olha nos olhos com firmeza e sustenta seu silêncio com convicção, você é tratado como alguém que importa, antes mesmo de abrir a boca. A percepção é um filtro, ela antecede o conteúdo. E se você não aprender a calibrar esse filtro, será constantemente interpretado de maneira errada, ou pior, será simplesmente ignorado. Não se trata de manipular os outros de forma desonesta, mas de ajustar o espelho pelo qual eles te enxergam. Porque ou você escolhe a imagem que deseja projetar, ou aceita ser vítima da imagem que os outros vão construir por conveniência, inveja ou ignorância. E isso exige inteligência emocional, exige consistência, exige consciência do impacto que suas palavras, gestos, roupas, postura e até o tom da sua voz causam nos outros. Você já se observou com esse nível de detalhe? Já refletiu sobre o que sua presença diz sobre você quando você entra mudo num lugar? Já percebeu o que sua expressão facial transmite quando você está em silêncio? Acredite, o mundo te lê o tempo todo. O problema é que poucos aprendem a escrever a própria narrativa com intenção. Mas aqui está a virada. Quando você começa a controlar a percepção, você começa a direcionar o jogo. Pessoas passam a te escutar com mais atenção. Oportunidades surgem sem que você peça. Limites se impõem sem que você precise discutir. E sua presença começa a falar antes mesmo da sua boca. É quase como ativar um campo de influência invisível, silencioso, mas extremamente eficaz. É a diferença entre ser ouvido por educação ou ouvido por impacto.
entre ser tolerado ou respeitado, entre ser esquecido ou lembrado. Porque, no fundo, ninguém tem tempo para descobrir quem você é por dentro se sua casca não convida à curiosidade. E não importa quão injusto isso pareça, é real. E ignorar essa realidade é caminhar voluntariamente para o anonimato emocional e estratégico. É por isso que, após dominar a si mesmo e se tornar alguém que impõe respeito, você precisa aprender a projetar esse respeito. Precisa alinhar sua essência com sua expressão. Precisa fazer com que sua imagem fale por você mesmo quando você estiver em silêncio. E isso não se constrói da noite para o dia, mas começa em pequenos ajustes. O tom que você escolhe para se posicionar, o vocabulário que você adota quando se expressa, a firmeza com que você sustenta sua opinião quando ela é colocada em xeque, a calma com que você enfrenta ataques sem se rebaixar. Cada detalhe compõe a sua moldura, e a moldura para o mundo quase sempre pesa mais do que o conteúdo do quadro. Maquiavel não queria que você fosse falso. Ele queria que você fosse lido corretamente. E para isso, ele ensinava que a arte de parecer vale tanto quanto a arte de ser. Porque os resultados que você busca na vida, reconhecimento, influência, autonomia, não vêm apenas pela sua competência. Eles vêm quando a sua competência se torna visível, incontestável, inquestionável. Quando ela não precisa ser defendida, apenas notada. Quando ela se manifesta não só no que você entrega, mas no que você representa. E essa representação depende da sua capacidade de controlar a percepção que você gera. Você pode ter a alma mais forte do mundo, mas se o mundo não vê isso, você continuará sendo tratado como frágil. Pode ter as ideias mais geniais, mas se sua postura não inspira atenção, elas serão ignoradas. Pode ter os valores mais nobres, mas se sua comunicação não impõe presença, ninguém seguirá sua liderança. A percepção não é tudo, mas ela é o início de tudo. Quem domina isso não precisa mendigar respeito. Ele o atrai naturalmente, e quando você alcança esse nível, tudo começa a mudar. As pessoas te consultam antes de agir. Seus nãos se tornam finais. Sua palavra passa a ter peso. Sua presença inibe o caos. E principalmente você para de ser interpretado como alguém que ainda está tentando provar algo e começa a ser visto como alguém que já é algo. É nesse ponto que surge a próxima brutalidade. Quando você finalmente entende o peso da percepção, precisa abandonar um antigo veneno, o idealismo. Porque o mundo real não se move por méritos, mas por forças. E toda a força verdadeira começa quando você aprende a matar o ideal para dominar o real. Depois que você compreende o poder da percepção e aprende a controlá-la, algo começa a se romper dentro de você. A fantasia. Porque não importa o quanto você tente se manter fiel a certas ideias que te ensinaram desde criança. O mundo real insiste em te dar tapas na cara até que você enxergue o óbvio. Não vence quem é puro, vence quem é lúcido. E a lucidez, muitas vezes, exige que você mate uma parte de si mesmo. A parte que insiste em ver o mundo como ele deveria ser, e não como ele realmente é. Maquiavel não foi odiado por ser cruel, foi odiado por ser realista. Ele dizia: aqueles que abandonam o que se faz pelo que deveria se fazer, aprendem antes a arruinar-se do que a salvar-se. Em outras palavras, quem insiste em agir com base no ideal, quando o jogo exige brutalidade estratégica, será devorado sem piedade. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Gente boa, gente talentosa, gente honesta, sendo passada para trás, humilhada, descartada, simplesmente porque se recusou a jogar com as regras do mundo real, porque ainda acreditava que bastava ser competente para ser valorizado, que bastava ser justo para ser respeitado, que bastava ser leal para ser reconhecido. Mas a realidade é outra. O mundo não recompensa boas intenções.
recompensa entregas. E mais do que isso, recompensa presença, firmeza, estratégia. Maquiavel entendia que a moralidade sem força é poesia. E poesia não protege ninguém no campo de batalha. Você precisa parar de esperar que o mundo funcione como um reflexo do seu coração. Ele não vai. O mundo não vai te tratar com justiça só porque você trata os outros com justiça. O mundo não vai te premiar por ser verdadeiro. O mundo vai te testar, vai te empurrar, vai rir da sua ingenuidade. E só quando você aceitar isso sem drama, sem mágoa, sem vitimismo, é que vai começar a acessar o que Maquiavel chamava de virtude. A habilidade de enfrentar a sorte com habilidade, frieza e adaptação. Virtude não é gentileza. Virtude é força interna, traduzida em ação lúcida. É a morte do idealismo como forma de nascimento da potência. Claro que essa transição dói. Matar o idealismo é quase como enterrar uma versão mais ingênua de si mesmo, aquela que ainda acreditava em méritos absolutos, em reciprocidade automática, em finais justos. Mas acredite, essa morte é libertadora, porque quando você deixa de esperar o mundo ideal, você começa a dominar o mundo real, e isso muda tudo. Você para de mendigar reconhecimento, para de se frustrar com a ausência de justiça, para de projetar nos outros a sua ética pessoal, e começa a jogar com o que há, não com o que você gostaria que houvesse. E isso não te torna frio, te torna forte. Maquiavel nunca defendeu a maldade gratuita. O que ele propôs foi algo muito mais sofisticado, agir com base na realidade concreta, mesmo que ela fira as nossas fantasias emocionais. Ele não queria que você fosse desumano, queria que você fosse eficaz, e eficácia exige discernimento. Exige que você saiba exatamente quando baixar a guarda, e quando cravar os dentes, quando oferecer a mão, e quando tirar o chão, quando falar de valores, e quando agir por necessidade. Porque sim, às vezes o mundo exige que você tome decisões que sua versão idealizada jamais tomaria. Mas é justamente nessas horas que você mostra se está pronto para liderar sua própria vida, ou se ainda vive preso num conto de fadas emocional que te mantém inofensivo. O idealismo, na prática, é um vício de perspectiva. Ele te faz olhar para o mundo com lentes cor-de-rosa, enquanto tudo ao seu redor grita por uma visão mais crua, mais dura, mais funcional. E quanto mais você insiste em manter essa lente, mais frágil você se torna. Não porque o mundo te odeia, mas porque você insiste em não ver o mundo como ele realmente é. Pessoas idealistas, por mais bem-intencionadas que sejam, vivem frustradas, porque seus padrões de expectativa são altos demais. Porque esperam lealdade onde há interesse. Esperam gratidão onde há conveniência. Esperam justiça onde há poder. E cada vez que o mundo não entrega o que elas idealizam, elas se ferem. Mas o problema nunca foi o mundo. Foi a lente. Então, se você quer se tornar a versão mais forte de si mesmo, precisa aprender a fazer o luto do idealismo. Precisa enterrar a ideia de que o mundo vai te tratar bem só porque você trata os outros bem. Precisa parar de se surpreender com traições, com ingratidão, com falsidade. Não porque isso seja bom, mas porque isso é real. E quando você aceita o real, você para de sofrer por ele. Você começa a operar com base em fatos, não em desejos. E isso muda tudo. Você começa a tomar decisões mais estratégicas. Começa a antecipar comportamentos. Começa a se proteger sem se fechar. Começa a agir com frieza quando necessário, sem perder a humanidade, mas sem se deixar enganar por ela. A partir daí, sua força muda de nível, porque ela não depende mais de um mundo ideal para existir. Ela nasce da sua capacidade de jogar com o que existe, do jeito que existe. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não mata sua essência.
revela sua maturidade. Você continua sendo quem é, mas agora com os pés no chão, com a mente afiada, com o coração blindado, sem perder a ética, mas sem ser escravo dela, sem perder a sensibilidade, mas sem se ajoelhar a ela. Você se torna, enfim, alguém que pode andar por qualquer território, lidar com qualquer tipo de gente, entrar em qualquer jogo e ainda sair com a cabeça erguida. E é justamente com essa lucidez que você começa a perceber: quem domina o real não espera sorte, fabrica destino. E para isso é preciso mais do que frieza. É preciso virtude, a coragem de agir com ousadia, controle e habilidade diante do caos. Quando você abandona o idealismo e encara o mundo como ele realmente é, instável, competitivo, movido por interesses e aparências, uma nova força começa a emergir dentro de você. Não é uma força brutal, inconsequente ou desmedida. É algo mais sofisticado, mais estratégico, mais raro. Maquiavel chamava isso de virtude. Uma combinação de coragem, inteligência prática, capacidade de adaptação e, acima de tudo, iniciativa diante da incerteza. Virtude é a virtude que não espera, não suplica, não culpa. Ela age, molda, força o acaso a se curvar diante da vontade. E é nesse ponto da jornada que o homem deixa de ser refém dos eventos e começa a se tornar um arquiteto do próprio destino. Maquiavel observava que, na vida real, não basta esperar que as coisas se alinhem. Quem espera demais paralisa. Quem calcula demais congela. E quem acredita demais que o tempo vai resolver tudo, frequentemente se vê esmagado por quem teve a coragem de agir, mesmo sem garantias. Virtude é isso, a ousadia consciente, a disposição de enfrentar o caos sem perder o controle interno. É quando você percebe que não dá mais para apenas reagir à vida. É hora de conduzi-la, com firmeza, com estratégia, com a ousadia de quem entendeu que o medo é inevitável, mas o silêncio diante dele é opcional. E é aqui que muitas pessoas falham. Elas dominam a si mesmas, aprendem a se posicionar, controlam a percepção, matam o idealismo. Mas na hora de agir com força, hesitam, porque ainda carregam resquícios de dúvida, porque foram treinadas a esperar a hora certa, porque confundem prudência com passividade. Mas Maquiavel sabia que a fortuna, o acaso, a sorte, o destino, favorece aqueles que se movem com virtude. Ele dizia que a fortuna é como um rio turbulento. Quando avança, destrói tudo, mas quem constrói barreiras e canais com antecedência, molda o fluxo e controla os danos. O mesmo vale para a vida. Você não controla o que vem, mas pode se preparar para agir com maestria quando o caos bater à porta. Virtude não é só coragem, é coragem com direção, coragem com cálculo, coragem que não se emociona, mas que também não congela. É a decisão de não mais deixar que o medo dite as escolhas, nem que o conforto adormeça sua fome. E sim, vai exigir que você comece a fazer aquilo que vem evitando há muito tempo. Cortar laços que te mantêm pequeno, assumir riscos que você adiou por insegurança, enfrentar conversas que você fugiu por anos, iniciar projetos que nunca pareciam prontos. Porque a vida nunca estará pronta. E a virtude é justamente essa capacidade de agir antes da certeza, de caminhar mesmo sem mapa, de começar mesmo tremendo e, principalmente, de sustentar a ação mesmo quando ninguém aplaude. Maquiavel observava que os grandes líderes da história, os que realmente deixaram marca, não eram os mais éticos nem os mais piedosos, eram os mais preparados para lidar com a instabilidade, eram os mais adaptáveis, os mais ousados. E essa ousadia não era um impulso cego, era a virtude em ação. É ela que te faz crescer num ambiente hostil. É ela que te faz negociar quando tudo parece perdido. É ela que te dá frieza quando todos perdem o controle.
É ela que te transforma num pilar enquanto o mundo ao seu redor afunda. E se você observar bem, vai perceber que os verdadeiramente fortes não são os que berram, nem os que intimidam. São os que conseguem manter clareza no meio do furacão. Virtude é o que te permite agir com força sem ser destrutivo. É o que te dá autoridade sem precisar gritar. É o que transforma a sua palavra em comando. Porque ela nasce do domínio interno, da adaptação externa e da coragem de ocupar espaços que os outros evitam. E não se engane, agir com virtude nem sempre vai ser bonito. Às vezes, vai exigir que você diga não com firmeza quando todos esperam sua aceitação. Vai exigir que você enfrente críticas sem se explicar. Vai exigir que você abra mão de segurança para honrar uma verdade maior. Porque quem vive esperando consenso, vive escravizado pela aprovação. Mas quem vive guiado pela virtude, constrói autoridade mesmo na solidão. E talvez você se pergunte, mas e se eu fracassar? Fracasso sob o olhar maquiavélico não é errar. Fracasso é não agir quando se podia ter agido. Fracasso é viver em potencial eterno. É ter tudo para ser forte, mas nunca se testar. Nunca se colocar à prova. Nunca se permitir falhar para aprender. E isso é muito mais trágico do que cair. Porque quem cai e levanta com virtude, volta mais afiado, mais lúcido, mais perigoso. Mas quem nunca age, adoece por dentro. Envelhece com amargura. Morre carregando a dor de ter sido refém do próprio medo, enquanto culpava o destino por não ter dado sorte. É por isso que a virtude também exige brutalidade. Mas uma brutalidade estratégica. Contra suas desculpas, contra sua procrastinação, contra a covardia que você disfarça de cautela. Virtude é quando você decide parar de sobreviver e começa a conquistar. Quando você para de esperar permissão e começa a mover peças. Quando você para de se moldar ao caos e começa a moldar o caos. E isso, mais do que qualquer talento, mais do que qualquer formação, mais do que qualquer sorte, é o que define os que constroem impérios, externos ou internos. E uma vez que você ativa essa virtude dentro de si, algo muda na sua forma de enxergar as relações. Você para de ver as pessoas apenas como laços emocionais e começa a entendê-las como peças estratégicas, parceiros, aliados, riscos, ameaças, suportes. E é aí que entra a próxima brutalidade. Você precisa aprender a construir alianças friamente calculadas, onde o vínculo é construído por propósito, não por carência. Depois que você desenvolve virtude, essa coragem prática e silenciosa de moldar o destino, começa a enxergar o mundo com outros olhos. E uma das primeiras coisas que você percebe, quase como um estalo brutal, é que ninguém vence completamente sozinho. Mas também percebe algo ainda mais inquietante. Quase ninguém ao seu redor está pronto para caminhar ao seu lado no nível que sua jornada exige. Maquiavel entendia isso com perfeição. Ele não via alianças como laços de afeto, e sim como ferramentas de poder. Alianças para ele não eram vínculos emocionais. Eram instrumentos de construção ou destruição, dependendo da forma como eram escolhidos. Por isso, ele defendia que você deve se cercar de pessoas por cálculo, não por carência. Por propósito, não por simpatia, porque na guerra da vida o ingênuo confunde lealdade com presença, e o lúcido seleciona presença com base em lealdade real. Quantas vezes você já andou com gente que parecia do seu lado, mas só estava do seu lado até os interesses mudarem? Quantas vezes você confiou em palavras bonitas, mas foi traído por ações silenciosas? Quantas vezes você segurou pessoas por afeto, mesmo sabendo que elas não somavam, apenas drenavam? A verdade é dura, mas necessária. Estar cercado não significa estar fortalecido. Às vezes, a solidão protege mais do que uma multidão tóxica.
Às vezes, um aliado estrategicamente posicionado vale mais que 100 colegas de caminhada que não seguram o próprio peso. E é exatamente por isso que Maquiavel ensinava que o verdadeiro líder, o verdadeiro homem forte, escolhe seus aliados com mais critério do que escolhe suas palavras. Isso não significa viver numa postura paranoica. Significa viver em vigilância lúcida, analisar comportamentos, medir entregas, avaliar consistência, porque alianças reais se revelam no atrito, não no aplauso. Todo mundo parece leal enquanto está ganhando com você. Todo mundo é apoio enquanto está confortável. Mas a fidelidade estratégica se mostra mesmo quando o cenário aperta, quando o ego é confrontado, quando os ventos mudam. E nesse ponto, o que vai garantir a continuidade do seu projeto, seja ele qual for, não é a amizade. É a função que cada pessoa cumpre na engrenagem do seu propósito. Isso pode soar frio, mas é real. E essa frieza consciente é o que diferencia os que constroem com alicerces dos que constroem em areia movediça. Maquiavel sabia que alianças não são apenas laços de proximidade. São acordos de influência, trocas de valor, equilíbrio de poder. Por isso ele dizia que um príncipe sábio prefere cercar-se de homens capazes e fiéis, e jamais de bajuladores ou medíocres. Transpondo isso para a sua vida, pare de manter ao seu redor quem apenas te aplaude. Mantenha quem te entrega visão, apoio, competência e verdade, ainda que doa. O aliado verdadeiro te fortalece, o falso te embriaga e o neutro te atrasa. Gente que não tem coragem de te confrontar quando você erra, não é leal, é conveniente. Gente que nunca entrega nada concreto, mas sempre está por perto, não é apoio, é peso. E essa seleção precisa ser contínua, porque, com o tempo, alianças que um dia fizeram sentido podem se tornar perigosas. Pessoas mudam, prioridades mudam. E você também. Sua missão se refina, seu tempo se torna mais valioso, sua energia mais seletiva. Por isso a força de uma aliança não está na permanência, mas na relevância contínua. E essa análise é sua obrigação. Não é ingratidão, é gestão. E saber se afastar quando a aliança deixa de somar não é frieza, é maturidade. Outro ponto maquiavélico e absolutamente necessário. Jamais revele todas as suas cartas, nem mesmo aos seus aliados. Porque toda aliança é feita com seres humanos, e seres humanos têm vontades, ambições, egos e às vezes fraquezas que os tornam imprevisíveis. Saber até onde confiar, o quanto abrir, o que expor e o que preservar é uma arte que evita ruínas. Não se trata de esconder, trata-se de proteger. Porque o que hoje é fortaleza, amanhã pode se tornar brecha se for compartilhado com as pessoas erradas. E a maioria só percebe isso depois da queda. Mas há algo ainda mais profundo nesse ponto. As alianças certas não são apenas estratégicas, são multiplicadoras. Elas te elevam, te desafiam, te confrontam com amor, te empurram quando você hesita, te corrigem quando você erra e, acima de tudo, mantém o foco no propósito, não no conforto. E esse tipo de aliança é raro. Por isso, quando encontrar alguém assim, cuide, mantenha por perto, mas jamais perca de vista. Até mesmo as melhores alianças precisam de limites claros, acordos transparentes e objetivos alinhados. Porque a amizade mais leal pode ruir se o projeto for mal conduzido. A partir do momento em que você começa a escolher suas conexões com base em propósito e critério, e não mais por apego emocional, sua vida muda. Você deixa de ser acessível a todo tipo de influência. Sua energia se filtra, sua agenda se limpa, sua clareza se intensifica e, acima de tudo, você para de andar com quem anda e começa a andar com quem constrói.
E isso é libertador. Porque quando suas alianças estão alinhadas ao seu destino, até os desafios se tornam mais leves. Até os conflitos se tornam produtivos. E o crescimento se acelera. Porque agora você não carrega mais gente, você caminha ao lado de quem também carrega a própria parte da missão. E é justamente nesse ponto que uma última brutalidade se torna inevitável. Porque por mais que você tenha domínio de si mesmo, presença, controle de percepção, lucidez diante da realidade, virtude em ação e alianças sólidas, haverá momentos em que a força máxima será exigida. Momentos em que hesitar significará perder tudo. E nesses momentos, Maquiavel foi implacável. Quando for preciso ser cruel, seja rápido e sem culpa. Mesmo cercado pelas melhores alianças, mesmo agindo com virtude, mesmo dominando sua percepção, sua natureza e sua visão da realidade, chegará o momento em que você será colocado diante de uma escolha desconfortável: agir com dureza ou permitir que algo precioso seja destruído. E nesse instante Maquiavel não hesita. Ele é direto, quase cirúrgico. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, para que, sendo menos sentidas, ofendam menos. Em outras palavras, quando a crueldade se torna necessária, ela deve ser executada com velocidade, precisão e sem arrependimento. Porque mais destrutivo do que um ato difícil é a hesitação que o prolonga. É a culpa que enfraquece. É a demora que transforma uma ação estratégica numa ferida aberta que nunca cicatriza. Crueldade aqui não significa maldade gratuita. Significa coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo que doa, mesmo que decepcione, mesmo que pareça impiedoso para quem vê de fora. Porque o mundo não vai parar para entender suas intenções. E a vida não vai te recompensar por suavizar cortes que precisavam ser limpos. Existe um tipo de fraqueza que se disfarça de compaixão, e ela corrói tudo. Seus projetos, sua energia, sua liderança e, por fim, sua dignidade. A pessoa que não consegue agir com firmeza quando a situação exige, acaba colhendo os frutos da omissão. Perde o respeito dos outros, perde a confiança em si mesma e, frequentemente, perde o controle do que levou anos para construir. Maquiavel entendia que decisões duras, quando adiadas, viram tragédias. Um relacionamento tóxico que você insiste em manter por empatia acaba destruindo sua saúde mental. Um funcionário sabotador que você hesita em demitir por solidariedade acaba minando a cultura do seu negócio. Um ciclo que você não fecha por apego acaba virando prisão. E você, que deveria ser o centro da sua própria força, se torna refém da própria incapacidade de agir. Não porque não sabe o que fazer, mas porque não tem coragem de bancar as consequências. E é aí que a fraqueza se instala. Porque o mundo não perdoa quem hesita na hora decisiva. A hesitação que nasce da culpa é uma armadilha. E quem vive tentando ser justo demais acaba sendo injusto com a própria missão. Por isso Maquiavel defendia que, se for necessário ser duro, seja. Mas seja de forma limpa, resolvida, sem prolongamentos emocionais e, acima de tudo, sem culpas disfarçadas de sensibilidade. Ele dizia: as injúrias, uma vez feitas, devem ser esquecidas. Ou seja, se você precisou agir com dureza, haja, resolva e siga em frente. O peso da culpa só existe quando você age com dúvidas, não quando você age com consciência e responsabilidade. A verdadeira força não está em evitar decisões difíceis. Está em bancá-las com a postura de quem compreende que, às vezes, o corte rápido é o único caminho para salvar o todo. E o mais cruel, no melhor sentido, é perceber que essa frieza não é frieza de alma. É frieza de estrutura, porque por dentro você pode sentir, pode lamentar, pode sofrer, mas o que não pode é se paralisar.
Maquiavel sabia que um líder que demonstra fraqueza no momento do corte não só perde autoridade, como passa a ser visto como alguém instável. E instabilidade no jogo do poder é convite ao ataque. A dureza estratégica não destrói sua humanidade, ela protege sua missão. É a blindagem final contra a sabotagem interna e externa. E se você ainda se sente desconfortável com essa ideia, talvez seja porque aprendeu que dureza é sinônimo de crueldade. Mas a verdadeira crueldade é permitir que o que você ama apodreça por medo de fazer o que precisa ser feito. Crueldade consciente é muitas vezes o último gesto de respeito à sua verdade. É quando você coloca a integridade do seu caminho acima da aceitação dos outros. É quando você escolhe perder a simpatia de alguém, mas manter o rumo do que importa. É quando você entende que deixar alguém ir pode ser doloroso, mas segurar alguém que já te arrasta para baixo é autoaniquilação. É quando você percebe que a verdadeira compaixão nem sempre é agradar. Às vezes é cortar. Com firmeza, com dor, sim, mas com clareza. E depois disso, silenciar. Porque explicar sua decisão para quem não quer entender é apenas outra forma de se enfraquecer. No fim, a força maquiavélica não está apenas na construção da sua imagem, na dominação da sua natureza ou na frieza das suas alianças. Ela se revela por completo quando você se torna capaz de tomar decisões letais com a serenidade de quem sabe exatamente por que está fazendo o que faz. E esse é o ápice do autocontrole, do realismo, da liderança interior. Quando você não precisa mais que o mundo compreenda, aceite ou aplauda. Você apenas age. E age porque entende que, às vezes, o movimento mais cruel é o único justo. E é justamente quando você alcança esse nível de lucidez estratégica, quando aprende a cortar, a romper, a decidir com precisão brutal, que nasce uma força que não depende mais de poder externo, nem de validação. Uma força que habita em silêncio, mas transforma tudo ao redor. A versão mais forte de si mesmo não é a mais amada, nem a mais temida. É a mais íntegra com a realidade que vive, com o propósito que carrega e com a coragem de fazer o que precisa ser feito.